palavra de Deus é de Filipenses 4,19, quando a palavra diz: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas na glória em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo conhecia bem o que era esse suprir de Deus, né? Porque Paulo saiu pelo mundo pregando a palavra sem levar nada. Paulo renunciou à sua fábrica de tendas, renunciou às suas filosofias, renunciou a tudo para servir a Deus. E no meio da sua caminhada, Deus levantou muitas pessoas para ajudar Paulo no meio de toda aquela luta. E Paulo sabia o que era suprir, o suprir de Deus. Amados de Deus, quando a palavra de Deus diz suprirá todas as vossas necessidades, está dizendo que Deus vai suprir tudo. A gente não pode pensar só em alimento, pensar só em honrar os compromissos. Tem que pensar em suprir também a nossa alma. Qual é a necessidade que a nossa alma tem? De paz, de sossego, né? Às vezes estamos angustiados, temerosos. Às vezes ficamos assim, com receio do que possa acontecer. Então a palavra de Deus, quando ela diz suprirá todas as necessidades, está dizendo essa necessidade que você tem de paz, essa necessidade que você tem de ser amado, né? Porque o amor de Deus, ele é, meu Deus, inexplicável. Então hoje nessa palavra, eu peço a Deus que fale ao seu coração, lhe mostrando que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, grande para a sua vida. Os homens que foram chamados por Deus, eles tiveram que ver as coisas ruins, mas também tiveram que ver o agir de Deus. O profeta Ezequiel foi chamado ao vale de ossos para ver ossos secos, sequíssimos. Ele era um profeta, filho de sumo sacerdote. E quando ele chega naquele vale de ossos, ele viu ali, ele sabia que Deus estava mostrando para ele ali a nação de Israel. E ele amava a nação, porque era a nação dele, a nação que ele tinha a linhagem sacerdotal, e um dia iria dirigir a vida espiritual daquele povo. E no meio daquele vale de ossos e de toda a tristeza, e ele diz que Deus fez ele caminhar ali. Imagine a tristeza dele. A visão que ele tinha era a visão do cativeiro, era a visão dos açoites, era a visão até dos condenados à morte, e agora Deus diz: poderão reviver. Então Deus, ele te chama no meio do caos para mostrar que ele é Deus. Quantas vezes você, eu, a pastora Ângela, já chegamos a pensar que determinada situação não teria um desfecho bom e Deus resolveu na maior tranquilidade. Esse suprir as necessidades é quando Deus me dá a certeza de que Ele está à frente dos meus caminhos, dos seus caminhos, e que Ele não vai permitir que nada de ruim venha acontecer a nós. Eu quero falar aqui para pessoas que podem estar muito apreensivas com determinada situação. Você sabe que nós temos por prática do ser humano esperar sempre o pior, né? A gente nunca espera o melhor. Na nossa visão humana, a gente vai sempre esperar o pior. Está acontecendo isso, vai terminar nisso, vai terminar em tragédia, vai terminar... A gente está sempre imaginando coisas ruins. Mas o nosso Deus é o Deus que muda o quadro. É o Deus que muda a história, é o Deus que muda diagnóstico, é o Deus que muda destino, né? Quantas pessoas não dizem: eu nasci para sofrer? Não, você não nasceu para sofrer, você nasceu para adorar o nome do Senhor, né? E Deus hoje está falando ao seu coração, dizendo para você que levante a cabeça, olhe para o que Deus tem reservado para você, porque, irmãos, muitas vezes a gente não valoriza o que Deus tem para nós. E como isso é ruim, quando a gente não valoriza o chamado de Deus, quando a gente não valoriza aquilo que Deus já colocou diante dos nossos olhos. Veja aí o que é que eu tenho para você. Ah, Deus, eu estou enfrentando uma situação tão difícil que não consigo imaginar. E Deus diz: abre os teus olhos espirituais e contempla o que realmente eu tenho para a sua vida, para a sua família, para os seus. Porque por mais caótica que seja a visão do ser humano, nosso Deus é Deus que muda o quadro. É Deus que traz uma mensagem ao nosso coração dizendo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Deus diz: eu sou exaltado na terra, no céu, em toda parte. E a gente vê o agir de Deus de uma forma tremenda, poderosa. Quantas vezes você já viu o agir de Deus na sua vida? Quando você já
não tinha nenhuma esperança e de repente começou a ver tudo mudar, né? É pena que tem algumas pessoas que acham que está mudando porque ele merece, está mudando porque ele tem estratégia, está mudando. Não, irmãos, está mudando porque Deus está mudando. Está mudando porque Deus tem o poder para mudar as coisas, para trazer à existência aquilo que não existe. Eu fico imaginando assim que um crente que não tem essa visão espiritual, ele deve sofrer muito. Sofrer muito, irmãos, porque ele tem um Deus e não tem conhecimento do que esse Deus é capaz de fazer, do poder extraordinário de Deus para mover céus e terra, para lhe dar aquilo que você espera, aquilo que você precisa. O nosso Deus é um Deus tão tremendo, irmãos, que quando a gente às vezes quer se isolar, ele chega e diz: não, sai dessa caverna aí, vem para cá, deixa eu te mostrar o que eu farei na tua vida, na vida dos teus. É assim ou não é? Quantas vezes você já pensou em abandonar tudo, desistir de tudo, até mesmo de ser crente? Eu vou lá ser crente mais. E Deus diz: tenha paciência, espere as coisas acontecerem, não se precipite, porque eu sou Deus que supro todas as vossas necessidades. Quando você estiver muito triste, minha irmã, meu irmão, e que essa tristeza ofuscar o teu olhar, e que você já não puder ver além das sombras, lembre-se que Deus está dentro de você, aqui ó. Ele fez do teu corpo o templo e morada dele, e o Deus que fez do teu corpo o templo e morada dele, abandonaria você, deixaria você sem nada? Simplesmente viraria as costas e ir embora? Claro que não. Hoje Deus está dizendo para você: descansa e espera o agir de Deus. Quando você pensar que tudo está perdido, é onde Ele vai começar a trabalhar, é aí. Nosso Deus, Ele trabalha no impossível mesmo. É quando a gente se entrega, dá por perdido. É quando a gente acha que não vai ter solução. Sabe aquele momento que você se sente só? Que você olha para todos os lados, não tem um amigo para ajudar você na caminhada? É nesse momento que Deus está te sustentando pela destra vitoriosa dEle. Eu sei que tem gente aqui que hoje amanheceu, meu Deus, só Jesus sabe como foi. Amanheceu querendo entregar os pontos. Amanheceu querendo desistir. Aquela visão sombria, porque quando a gente está angustiado, toda visão é sombria. A gente fica olhando só para o caos. Ninguém olha para a vitória, só olha para o que está acontecendo de ruim. Mas comece a olhar e ver a mão de Deus no meio de tudo isso. A mão do Senhor te sustentando, te dando direção. Eu acho tão bonito quando eu vejo um crente dizer assim: eu estava desempregado, eu estava assim, mas Deus não deixou faltar nada. E Ele não deixa mesmo. Escute, Deus não vai deixar faltar nada. Um dos grandes medos que nós temos é de passar necessidade de alguma coisa. Outras pessoas é de ficar só, não tem ninguém na vida. É a sensação de perda. Quando você perde um amor, quando você perde um emprego, quando você perde uma oportunidade, você começa a se dar por vencido. Mas não se dê por vencido não, porque a porta que Deus fecha é porque Ele tem porta melhor a ser aberta. Eu sempre disse isso. Antigamente, irmãos, eu acreditava no meu trabalho. Toda a vida eu fui um homem trabalhador e acreditava no meu trabalho. E Deus dizia: Chico, como tu é besta. Basta uma febrezinha, você para de trabalhar. Chico, como tu é besta, tu não está vendo não que todo o teu trabalho não está resultando em nada? Nós não podemos confiar no nosso braço, como diz Jeremias 17. Temos que confiar em Deus. Porque Deus é que sustenta, Deus é que ampara, Deus é que abençoa, Deus é que dá a você o rumo certo a seguir. E hoje Deus está mostrando para pessoas aqui que Ele está no controle da tua vida. Aleluia. E que não vai sair do controle, porque Ele tem um controle de tudo nesse universo. Acredito. Oi, Ediclésia, Pai do Senhor. Voltou? Voltou. Deus abençoe Graciana Valdimeire. Ele suprirá
todas as vossas necessidades. Glórias a Deus. Não é maravilhoso e confortador, irmãos, animador, encorajador, empolgante saber que a gente tem um Deus que supre, não é algumas, suprimento da providência, do poder, da graça desse Deus. É dizendo, eu confio no que Deus tem para fazer, eu confio na maneira que Deus tem de agir e eu confio naquele que é fonte para suprir todas as minhas necessidades. Eu acho lindo quando o salmista, no Salmo 36, ele faz uma declaração que nos enche, sabe? Que enche a nossa alma. Ele diz, em ti, Senhor, está a fonte da vida. Ele está dizendo, o Senhor é fonte. Eu conto com o Senhor para tudo. O Senhor é a fonte de salvação, o Senhor é a fonte da vida, o Senhor é a fonte de esperança, o Senhor é a fonte da minha alegria, o Senhor é a fonte de onde vem a minha força. Glórias a Deus. E é desse Deus que nós estamos falando, pregando e nos animando todos os dias. Bem, todos os dias nós passamos por situações e temos necessidades. É verdade? É. Todos os dias, pastor, nós precisamos de muitas coisas. A gente acorda e precisa de quê? De ânimo, de força, de saúde, né? De esforço para se levantar, de visão para saber, né? Eu tenho que me levantar, o que está na minha frente. Eu tenho as minhas necessidades diárias, dos suprimentos, desde o que vestir, o que beber, como diz a palavra, o alimento. Nós temos muitas necessidades todos os dias, mas o Senhor supre todas elas. É Ele quem está conosco, é Ele quem nos convida para descansar. Quando a palavra de Deus diz, 1 Pedro 5,7, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Ei, o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado da sua família. O que você está precisando? Deus, o que eu estou precisando eu tenho em ti. Você percebe que tem tempos em que nós estamos precisando da providência, Deus manda a providência. Mas tem tempo que o Deus que supre, Ele diz, bom, você está pedindo isso, mas eu vou te mandar força para você superar isso. Vou te mandar força para você passar por isso, para você vencer isso. Então, quando a gente pensa, Deus, vai ter gente que vai estar dizendo assim, pastor, hoje eu estou no deserto. Outros irmãos vão dizer, eu estou passando pelo vale. Outros vão dizer, eu estou aqui no leito. Bem, mas esse Deus é o Deus que supre todas as necessidades. Seja em que momento da minha vida eu estiver, o meu Senhor chega com o que eu preciso e que Ele sabe que é necessário para conservar a minha vida. O que a palavra do Senhor diz? Que Ele é o Deus da vida, o autor da vida e o conservador da vida. Eu não sei qual foi a sua oração hoje para Deus, dizendo, Senhor, chega aqui com a tua providência. Deus, envia aqui esse suprimento. Sabe, hoje, ouvindo uma irmã de longe, mas muito amada e cheia de fé, mesmo sabendo que por muitos momentos, sabe, ficou para lá e para cá dizendo, Deus, e aí, isso vai acontecer? Essa promessa vai se cumprir? Senhor, eu estou cansada. E hoje ela dizendo, bom, mas o Senhor chegou. E em tudo que Deus falava, eu sabia que essa promessa eu ia viver. Por quê? Porque no tempo que era de espera, o Senhor supriu, ajudando a ter paciência. No tempo das lutas, das provações, o Senhor supriu, trazendo o quê? Força, dando a você esse ânimo para você perseverar e continuar. E agora, a providência chegou. A promessa se cumpriu, sabe? Então, conte com Deus para tudo. Conte muito. Os irmãos que estão no Instagram não, mas no YouTube sim. Oi, Yolanda, Silene, Deus te abençoe, Paula Regina. Então, é maravilhoso mesmo, Silvana. Porque independente do que você esteja vivendo hoje, em que momento da sua vida você se encontre, seja qual for a estação da sua caminhada, é esse Deus que vai suprir a sua necessidade. Não é tão lindo da parte do Senhor se importar tanto conosco para dizer, não andem ansiosos não. Não fiquem tão preocupados.
É o Senhor dizendo, olha, não fica assim. Por quê? Porque eu estou cuidando de vocês. É Deus dizendo, vocês vão ficar preocupados? Eu sei que vocês precisam. Aí a palavra diz, tão preocupados, ansiosos, solícitos pela vida, pensando no que vou comer, no que vou vestir, no que eu vou beber. O Senhor sabe que nós precisamos de tudo isso todos os dias, das nossas necessidades, os suprimentos que precisam chegar no nosso dia a dia. Ele está dizendo, então, busca o reino, busca a justiça e as demais coisas vai ser acrescentado. Por quê? Ele está dizendo, descansa em mim, olha para mim, me busca. Porque aí sim, tudo vai ser acrescentado. Uma irmã ontem, vou fechar contando isso, uma irmã ontem passou no final da tarde. Ela disse, Ângela, eu estou assim, tão preocupada. É tanta coisa. É um auxílio que bloqueou e, sabe, tá me fazendo uma falta enorme. E eu tô assim, desesperada, sem saber o que fazer, como resolver. Eu olhei para ela e disse, o seu desespero vai resolver o problema? Ela disse, não, claro que não. Confia no Deus que supre. Ela disse, eu estou no deserto, se estiver no deserto, Ele supre no deserto. Você está no vale, Ele supre no vale. Receba em nome de Jesus o que você precisa da parte de Deus nesse momento. Irmão, eu estou precisando de encorajamento para mim avançar. Receba da parte de Deus. Irmão, eu estou precisando ter confiança que Deus vai chegar no momento certo e não vai me deixar morrer nessa luta. Receba da parte de Deus. Irmã, você não está entendendo. Eu sei que Deus manda, eu sei que Ele faz, mas as portas estão todas fechadas. Então lembra da viúva do azeite, milagre de porta fechada. Receba em nome de Jesus. E se você disser, porque o cenário é de muito afronta, lembra do rei Ezequias, apresentou a quem? Ao Deus que toma a minha e a tua causa e vai pelejar por nós. Quando você entender que todas as vezes que eu estiver assim, pastor e irmãos, não consigo, Deus, eu me sinto tão fraquinha, lembra que Deus supre as necessidades, lembra que Deus chega na sua situação. Me fala aí, qual foi a vez, diz aí a única vez que você recorreu a Deus e Ele não chegou junto com você? Qual foi a única vez que você pediu socorro a Deus e Ele te desamparou e Ele te abandonou? Talvez você diga, mas teve vezes que não foi como eu esperava. Não foi como você esperava, mas você está aí, você não morreu na luta. Deus supriu com o que era necessário. Aleluia. Receba da parte de Deus. Irmã, e eu queria mesmo era ver o azeite multiplicando. Você está falando é com quem é fonte. Aleluia. Com quem é fonte, aleluia. O azeite parou, não é porque acabou o azeite, parou de multiplicar o azeite. Na situação da viúva, o azeite parou é porque não tinha mais panela, não tinha mais vasilha. Se tivesse mais vasilha, continuava a multiplicação do azeite, pastor. Você está entendendo? Então toma aí essa fé em Cristo Jesus, para você ver e continuar contemplando das coisas lindas, maravilhosas, poderosas, de cuidado, de um Deus de detalhes sobre a minha e a tua vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus. E não temas, porque Deus é contigo, Deus está no controle da sua vida. Quem veio para ouvir a palavra de Deus hoje? Já está ouvindo, sabia disso? A palavra diz para você assim nessa noite, mais uma vez: não temas, que o Senhor te ajuda. Aleluia. Diga para o teu irmão assim: não importa o momento que você esteja vivendo. Diga, não importa a tua aflição, a palavra de Deus diz para você: não temas. Diga, não temas. Aleluia. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita
Eu sou e te digo: não temas, não temas.